Olá, boa tarde, galerinha. Vamos continuar com as nossas aulas da Escola Zacarias Cordeiro. Sou o professor Antônio Carlos, disciplina de História. A série é o sexto ano e o conteúdo são os modos de vida na América, Mesoamérica e Andes, né? A famosa Cordilheira dos Andes. As sociedades da Mesoamérica. Os primeiros centros cerimoniais da Mesoamérica surgiram nas áreas próximas à costa do Golfo do México, por volta do ano 2000, 1200 a.C. Seus fundadores foram os Olmecas. Os centros Olmecas exerceram sua influência na região até por volta de 400 anos antes de Cristo. Nesses centros, artesãos olmecas produziam estatuetas e cerâmicas de uso cerimonial que foram encontradas ou copiadas em muitas outras regiões da Mesoamérica. Os pesquisadores acreditam que a escrita zapoteca pode ser ainda mais antiga, pois provavelmente também foram usadas outro suporte para ela, como madeira ou peles de animal, que não foram preservados pelo tempo. De acordo com hipóteses arqueológicas, essa escrita seria usada para diferentes fins religiosos e administrativos, e poucos privilegiados daquela sociedade a dominariam. É interessante a gente ressaltar aqui, pessoal, que toda a vida na história da humanidade houve a necessidade de se ter registros. Então, até esses povos da antiguidade já tinham a preocupação de tentar deixar registros em algum local. Nós vamos ver aí que vocês vão ver as pinturas rupestres. Então, nesse caso aqui, eles tentavam fazer as escritas em madeira, em peles de animais. Porém, esses objetos, ao decorrer dos anos, eles foram se decompondo e foram perdidos esses registros, ok? O mundo dos maias. O mundo dos maias. A sociedade maia desenvolveu-se na área que corresponde hoje ao sul do atual México, a Guatemala, a Belize, a Honduras e a parte leste de El Salvador. O auge dessa civilização estendeu-se de 250 até o ano 900 da era cristã. Os maias viviam em cidades governadas por chefes com poder hereditário. O chefe de cada cidade exercia funções políticas e religiosas e era auxiliado por um conselho composto de lideranças tribais, nobres guerreiros e sacerdotes. Esses grupos formavam a elite maia e detinha a posse das terras. Quem cultivava essas terras eram os camponeses, que viviam em moradias rústicas e tinham direito apenas a uma parte do que produziam. Então, pessoal, você vê aí que em toda e qualquer sociedade existiu e continua existindo a desigualdade social. Existe uma famosa elite detentora de todos os poderes e privilégios e a outra classe de trabalhadores, no caso aqui falando dos camponeses, que só tinha dever de produzir, porém nem o que eles produziam eles tinham direito de usufruir. Eles ficavam apenas com uma pequena parte desses produtos que eles produziam, ok? Matemática e astronomia.
Desde o início da história maia, os sacerdotes procuravam entender os movimentos dos grupos celestes como uma forma de explicar os desígnios dos deuses. Por isso, os sacerdotes maias também eram matemáticos e astrônomos. Em relação ao desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, os maias criaram um símbolo para representar o zero e o utilizavam em cálculos matemáticos. Além disso, eles conheciam o movimento do Sol, da Lua e de Vênus, e os eclipses solares e lunares, e criaram dois calendários que utilizavam simultaneamente, um sagrado de 260 dias astrológico e outro não religioso de 365 dias, o solar, que já é o que nós conhecemos hoje, com 365 dias, ok, pessoal? Então, aí foi surgindo, vocês vejam que tudo na história da humanidade vai surgindo através de uma necessidade. Então, como eles tinham a necessidade de fazer esses registros, então foi preciso criar os números, e aí eles acrescentaram o zero, e foi possível fazer uma quantidade infinita de números para que pudessem ouvir os registros, e assim surgia a famosa matemática que nós conhecemos hoje, ok, pessoal? O declínio das cidades maias. Os maias construíram e mantiveram suas cidades até aproximadamente o ano 900, quando começaram a entrar em declínio. Não se sabe ao certo o motivo desse processo, mas há algumas hipóteses, como invasões de outros povos. Estudos recentes sugerem ainda que esse declínio pode estar relacionado às causas ambientais. O uso de técnicas agrícolas rudimentares teria levado ao esgotamento do solo, diminuindo a produtividade. Outro estudo aponta uma prolongada estiagem como causa do declínio dessas cidades. O longo período de seca restringiu o acesso da população à água e, assim, teria contribuído para esse declínio. Então, através, como essas sociedades antigas, no caso os maias, eles dependiam essencialmente da natureza, então a natureza ditava a vida dessas pessoas. Se faltasse chuva por um longo período, eles iam ter muita dificuldade, consequentemente, algumas seriam dizimadas, por eles não teriam como armazenar essa água, não teriam como eles utilizar essa água por muito tempo, para utilizar na agricultura e até mesmo nas atividades diárias que todos nós conhecemos, ok? Os povos andinos, os mais antigos centros políticos e cerimoniais dos Andes, com edifícios monumentais em pedra, foram construídos na costa desértica do centro e do norte do atual Peru. Nesses centros havia pirâmides, plataformas, praças e conjuntos residenciais habitados pelas elites dirigentes. A antiguidade desses locais tem surpreendido os estudiosos. Essencialmente, Caral, centro político urbano datado de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. O sítio arqueológico de Caral abriga 6 pirâmides. Então, aí são os costumes que eles foram adaptando para tentar organizar a sua sociedade, ok, pessoal? Chavin de Huantar. Chavin de Huantar foi um importante centro político cerimonial sugerido nas terras altas da Cordilheira dos Andes, por volta de 1000 anos antes de Cristo.
situado a aproximadamente 3.000 metros de altitude, próximo à região amazônica e o centro da cultura Chavin apresenta muitas características comuns a outros centros políticos da costa desértica do Peru, como a arquitetura monumental, pirâmides, praças e pátios afundados, para que esses pátios ocorressem alguma manifestação cultural, as elites lá dos seus suntuosos palácios, vamos dizer assim, da época, eles assistiam a esses acontecimentos, ok? Era uma forma deles, hoje nós chamamos de camarote, eles assistiam de camarote dessas formas, ok? Os astecas e incas. Até o século XV, as diferentes sociedades americanas desenvolveram-se sem contato com sociedades de outros continentes. A partir de 1492, contudo, essa realidade mudou. Naquela data, navegantes europeus, em busca de terras e riquezas, aportaram em uma ilha do Caribe. Logo, novas expedições, patrocinadas pelo governo da Espanha, atingiram as regiões da Mesoamérica e dos Andes. Naquela época, na Mesoamérica, havia uma sociedade que dominava muitos dos povos da região, o Império Azteca. Sua formação havia começado no início do século XIV, quando os mexicas, povo asteca, se instalaram em terras próximas ao Lago Salgado, Texcoco, no atual Vale do México. Guerreiros e conquistadores, os astecas dominaram povos vizinhos. Então, sempre houve e vai existir a questão de povos querendo dominar povos, conquistadores querendo conquistar as terras que foram descobertas, entre aspas. O Império Inca. Na região dos Andes, os espanhóis encontraram outro império, o Império Inca. Havia se consolidado no século XIII por meio das conquistas militares e integravam uma extensa área que, compreendida aos atuais territórios do Equador, Peru e da Bolívia, ao norte, o do Caribe e da Argentina, ao sul. Estimativas indicam que os incas dominavam uma população com mais de 7 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 100 grupos étnicos distintos. Então, existia uma grande quantidade de pessoas vivendo nesse território inca e, logicamente, com toda a sua organização social. Como toda a sociedade, existem os seus governantes e os governados. Não é novidade em nenhuma sociedade, ok, pessoal? Por hoje é só. Eu faço uma atividade da página 65. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, ok, pessoal? Tchau.